Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa 8ª aula do projeto Dar-me Espaço Terapêutico, o poder do subconsciente, Dr. José Murphy como autor. Nós já encerramos o primeiro capítulo, O Tesouro que Há em Você, e agora nós vamos passar para o segundo capítulo deste livro. Amados, essa jornada de 7 aulas foram uma base muito importante para nós alicerçar diante da ciência mental, porque o Dr. José Murphy, ele era um pastor da nova era, ele era um pastor, uma consciência que chegou a um nível de estado ali de consciência que eu considero bastante elevado. Ele trouxe uma contribuição para nós muito grandiosa com os seus ensinamentos, com as tuas curas, com as tuas palestras, com os teus escritos. E nós devemos ser muito gratos a esse autor que contribuiu com a humanidade, está contribuindo mesmo após a sua passagem, mesmo após ele ter retornado para a fonte. Então nós vamos hoje passar para o segundo capítulo com o título Como a Mente Funciona. Amados, se vocês estudaram as 7 primeiras aulas, para nós entrarmos nesse segundo capítulo, a gente já vai ter uma base, uma fundação bastante estruturada para essas pessoas. Se nós entendermos, ou se nós entendeu o primeiro capítulo, que foi dividido em 7 aulas, nós já temos uma base, nós já temos uma estrutura para poder ancorar e passar adiante o que nós aprendemos até agora. Então vamos para o segundo capítulo, como a mente funciona. A mente é o que de mais precioso você possui. Embora esteja sempre consigo, você só terá acesso a seus poderes mais notáveis quando aprender a usá-lo. Amados, eu costumo dizer que a nossa mente é como um carro. Ele está lá, mas se você não saber dirigir, não faz muito sentido você ter um carro na garagem. Ou a eletricidade é um poder, é uma força muito benéfica, mas se nós não saber apertar o botão, o interruptor, a gente vai permanecer no escuro. Então esse conhecimento que o Dr. José Murphy esclarece, que nos dá ali umas aulas mesmo, como que coloca esse poder para trabalhar para nós. Se nós não compreender, nós vamos ter uma eletricidade, nós vai ter a força da eletricidade, mas nós não vai saber apertar o botão certo para que nós possamos aquecer no micro-ondas uma comida, um congelado, passar uma roupa. Nós vai ter a força, nós vai ter a eletricidade, mas não vai saber usar. Conforme vimos, ela se divide em 2 níveis, consciente ou racional, e o subconsciente ou irracional. Você raciocina com o primeiro e tudo aquilo em que pensa habitualmente desce para a mente consciente, que em seguida cria algo de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Então, quando a gente diz que nós temos a mente consciente e a mente subconsciente, nós não estamos dizendo que a mente é 2 mentes, nem está dividida, ela tem níveis, né? A gente fala que ela é dividida por 2 níveis, a mente consciente e a mente subconsciente, a mente racional e a mente irracional, a mente objetiva e a mente abstrata. Tudo são nomes utilizados por autores que, de forma diferente, eles utilizam os nomes, porém a mesma coisa. O subconsciente é a sede das emoções. É a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá.
Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. Então, nós temos o poder de direcionar o resultado do que nós queremos. É como se nós colocasse uma flecha e nós determinasse aonde essa flecha quer chegar. A gente já sabe o resultado. Conforme nós pensamos, nós direcionamos o resultado daquilo que nós desejamos. Na maioria das vezes, fazemos de forma inconsciente. Hoje já sabemos que o pensamento tem poder, a palavra tem poder, então creio hoje que nós já fazemos isso de forma bem consciente. Às vezes nós não sabemos direcionar, segurar o pensamento, mas que nós já sabemos que estamos pensando de forma errada, pensamos coisas destrutivas, falando, criticando, condenando, isso a gente já sabe. O ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que você aceita uma ideia na mente subconsciente, começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas coisas como para as más ideias. Esta lei, se aplicada de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se os seus pensamentos habituais são harmoniosos, construtivos, contudo, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Amados, nós já não temos mais dúvidas de que a nossa mente, ela tem, né? Ele diz que logo que aceita essa ideia, um pensamento na mente subconsciente, ela começa a trabalhar nessa ideia para ser expressa no mundo da forma, né? E a surpreendente lei, ele diz aqui que o nosso subconsciente, ele funciona tanto para uma coisa que nós julgamos no momento bons, como para uma coisa também que seja extremamente negativo. Por que as pessoas têm o hábito de dizer para mim que as coisas negativas acontecem mais rápido? Não é que acontece mais rápido, é que você faz mais. Você fez em maior tempo, em maior quantidade, desde criança. Talvez você tenha uma crença, e isso foi tão repetidas vezes que se tornou ali como uma verdade para você, e isso se torna no seu mundo manifesto como mais rápido. Não é que é mais rápido, você demorou ali 20, 30, 40 anos, por exemplo, para se tornar essa crença real para você. Ela é real para você. Então, ou seja, se você tem ali uma crença de que dinheiro é muito difícil de ter, você vai começar a colocar essa lei em operação. Você vai começar a operar essa lei, vai começar a funcionar na tua vida. Ela vai começar a trazer resultado para confirmar que dinheiro é difícil de ter, de se obter. Então, não é que ela é mais rápida, que você trabalhou nela mais tempo. Isso dá trabalho. Pensar de forma negativa também dá trabalho. Você demorou muitos anos para fazer isso. Não foi de um dia para a noite. Por isso que nós precisamos, como se fosse uma reprogramação, recondicionar nossa mente com aquilo que nós queremos. E isso vai dar trabalho porque nós não temos canais aberto na nossa mente, sim, canais de que doença mata, que a velhice é difícil, de que hoje as pessoas não têm mais confiança em Deus. São crenças que nós vamos colocando. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus, tem muitas pessoas que fazem milagre extraordinário através da mente. Mas nós só olhamos aquilo que nós temos já canais abertos. Nós já repetimos isso muitas vezes. É como nós dirigirmos. As primeiras vezes nós sentimos insegurança, medo de ir para um trânsito mais movimentado. Depois a gente faz isso de forma automática. Nós já conversamos, nós até mexe algumas pessoas por inconsequência mesmo, mexe no telefone,
faz qualquer outra coisa enquanto está dirigindo, mesmo que nós temos lei de trânsito que proíbe essas ações, mas pelo fato da pessoa estar no automático ali, ser uma coisa que ela já faz todos os dias e de forma muito automática, isso se torna fácil. Assim é a nossa mente. A paz de espírito. Deixa eu voltar um parágrafo para me fazer outro comentário. Se os seus pensamentos habituais são harmoniosos, construtivos, contudo, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Paz de espírito e corpo saudáveis são consequência inevitáveis logo que você começa a pensar e sentir da maneira correta. Amados, se ele está dizendo que se nós começarmos a pensar em saúde, o nosso corpo começa a se responder, então não existe doença, não existe males que nós não possamos curar, mas nós precisamos fazer uma análise muito profunda da nossa mente e observar em que nós acreditamos. Não adianta a gente fazer um exercício para uma cura enquanto nós não avaliasse essa crença de ser curado através da mente é verdadeira para nós. Se isso for para nós uma crença muito difícil de acreditar, nós precisamos trabalhar nela primeiro antes de fazer uma oração científica. Nós precisamos avaliar dentro dos nossos pensamentos, dos nossos corações, se realmente eu acredito que eu posso curar. Eu preciso avaliar se realmente eu acredito na cura ou se eu acredito apenas naquilo que os médicos falam. E eu não estou dizendo que nós não possamos ir ao médico, nós não possamos do auxílio, né, da medicina, da saúde ali através de um médico, através de um profissional. Não é isso. Eu estou dizendo que nós temos o poder de curar e se nós não estamos conseguindo naquele momento, que a gente realmente precisa sim procurar através ali da medicina, através de um profissional que possa nos auxiliar, porque nós não estamos conseguindo sozinho. E se a pessoa não acreditar realmente que ela é capaz, que ela procure esse profissional e tá tudo certo. Mas que existe, que é uma realidade, uma lei, de que a nossa mente tem esse poder, isso é um fato. Tudo aquilo que afirma mental, emocional como verdade, o subconsciente aceita e materializa em suas experiências. Basta que o subconsciente aceita a ideia. Logo que isso acontece, a lei que rege gerará saúde, paz, prosperidade que deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que nele foi gravado. Lembra que quando nós colocamos uma ideia no subconsciente, quando nós gravamos isso emocionalmente, nós colocamos isso como verdade, ele tem que expressar isso, ele tem que materializar isso em forma de experiência. Mas primeiro eu preciso compreender se eu acredito nisso. Não adianta eu ficar repetindo igual papagaio, mas se eu não acredito que isso é uma verdade. Então, primeiro eu preciso fazer esse trabalho interno antes de eu começar a fazer uma oração científica, antes de eu fazer um exercício. Por quê? Porque a minha mente subconsciente não vai aceitar. E um exercício muito interessante e muito eficaz é você se perguntar: por que eu acredito que doença mata? Por que eu acredito que doença é a realidade? Se o meu estado original, se o meu estado perfeito é a perfeição de saúde, prosperidade, harmonia, paz de espírito, por que eu estou acreditando em outras verdades? Faz uma busca da alma e você vai entender
que lá dentro você vai ver aonde, que experiência que você vivenciou, que você gravou isso no seu subconsciente. E agora você vai ter que fazer o trabalho inverso. Você vai ter que colocar outra crença, a crença da saúde, a crença da prosperidade, a crença da harmonia, a crença da fé, a crença do amor. Porque se você não colocar, mesmo com a ajuda de um profissional, seja ele da medicina, seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja qual for o profissional que você buscar, ele não vai conseguir te ajudar porque você tem uma crença muito enraizada, negativa e destrutiva. A lei da mente é a seguinte: ação, a reação ou resposta que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza dos pensamentos ou ideia que mantemos na mente consciente. Amados, para a gente gravar uma ideia na mente subconsciente, nós temos que pensar nela e sentir aquilo, sentir o sentimento, seja ele de harmonia, seja ele de medo, de insegurança. O pensamento junto com o sentimento, ele é extremamente poderoso. Se você pensar e você sentir ao mesmo tempo, isso acontece de forma muito rápida no seu mundo externo. Por isso que ele diz que se nós conservamos, se nós mantemos um pensamento na nossa mente consciente, nós colocamos na mente subconsciente isso como verdade, não tem como ela livrar desse pensamento e desse sentimento, ela só obedece ordens. A nossa mente subconsciente, a função dela é expressar isso no mundo da forma. Se você está sentindo, ela entende como verdade, ela vai manifestar isso, ela vai dar jeito de trabalhar e criar oportunidades para que aquilo seja verdade para você. Ela traz as provas de que aquilo é verdade para você. Quantas vezes nós não acordamos de manhã e nós dizemos assim: hoje o dia, acordei com o pé esquerdo, isso não vai dar muito certo. E de repente a nossa mente subconsciente, ela começa a trabalhar para trazer algo que combina com isso, ou seja, algo que seja destrutivo. Ela começa a trabalhar para que algo esteja fora do lugar, para que nós concordamos, para que nós confirmamos de que aquele dia não foi bom. Ela traz para nós concordar com aquilo, dizendo: eu não disse, eu não falei, que eu estava com pressentimento. Pressentimento nada mais é de você pré-antecipar uma coisa boa ou ruim. Então, se você prevê isso com antecedência, que a gente chama de pressentimento, você vai trazer isso para sua realidade. Se você acordar e tiver um pressentimento de que você vai ser muito bem, que você vai ser muito próspero naquele dia, seja ele uma prosperidade de produtividade, que aquele dia foi harmonioso, foi um dia de muita respostas para você, foi um dia de muita abundância, de alegria, de felicidade, que você contribuiu com o crescimento de outra pessoa, que você abençoou outra pessoa, que você entregou o que você tem de melhor no teu coração, na tua mente, na sua alma. Esse dia vai ser conforme, ele vai trazer resposta, vai confirmar isso dentro da sua consciência, porque a lei da consciência é a lei de ação e reação. Psicólogos e psiquiatras observaram que quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, gravações são feitas nas células cerebrais. No momento em que aceitam uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Amados, é imediatamente. Então, por que a gente sempre
questiona por que as coisas ruins acontecem mais rápido, porque você já treinou a sua mente. As coisas boas que acontecem imediatamente a partir do momento que você passa para sua mente subconsciente, aquilo acontece imediatamente. Tudo acontece na velocidade da luz a partir do momento que você acredita. Não significa que aquilo vai manifestar no seu mundo nessa velocidade, porque às vezes um objeto que você quer, a gente ainda não manifesta ele aqui direto da substância amorfa, direto da substância informe. A gente precisa de mãos de outras pessoas para que chegue até nós. Então a gente não vai criar direto da substância, nós não estamos nesse nível de consciência, mas se nós tivermos a consciência de que aquilo que nós queremos, seja uma casa, seja um carro, seja um relacionamento, seja uma saúde, aquilo começa a trabalhar imediatamente dentro da sua consciência, o seu corpo começa a responder. As oportunidades de você comprar um carro, ou financiar uma casa, ou ganhar essa casa, porque tem infinitos canais que Deus possa trabalhar e que Ele trabalha, vai chegar até você. O subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. O tempo inteiro o subconsciente está trabalhando para colocar isso na prática, tá, gente? Trabalhando através da associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar os seus objetivos. Então, nada é perdido. Às vezes a gente acha que a gente esqueceu alguma coisa, mas está ali. Basta a gente ter contato direto com aquela informação, que é como aquilo viesse de novo à nossa mente, trouxesse aquela informação para a nossa mente novamente. Então, nada é perdido. Ele está dizendo que todas as migalhas, por mais que seja pouco conhecimento que você acredita que você tem, ainda assim a sua mente consciente vai reunir tudo que você tem para trazer, né, concretizar esses objetivos, seja ele qual for. Ele vai trazer para você esses objetivos, vai trabalhar para concretizar, seja ele de uma forma mais abstrata, seja ele de uma forma mais concreta, no sentido de um autoconhecimento, que seja uma coisa mais abstrata, alegria, felicidade. Essas coisas não são vistas, né? São mais abstratas. Ou seja, uma casa também, que seja uma coisa muito sólida, seja um objeto material que seja mais sólido. E recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existe em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precisa de dias, semanas ou mais tempo ainda. Não temos como saber que recurso ele mobilizará. Ou seja, né, amados, às vezes uma pessoa está ali necessitando tanto de uma solução, de um problema, vamos dizer assim, e de repente uma conversa com a pessoa tem uma ideia e sai daquela situação. Tem situação que nós estamos mais fechados e a nossa mente não aceita essas sugestões. Então, às vezes, demora uma semana, demora um mês, demora um ano, demora 3 anos, demora 10 anos. Depende do grau que você acredita que aquilo é fácil ou que aquilo é difícil. Porque na nossa cabeça nós fomos condicionados que uma casa é mais difícil do que ganhar, por exemplo, ou ter, por exemplo, um celular. Ter um carro, comprar um carro é mais fácil do que fazer uma transição, por exemplo, de carreira que você vai ganhar um faturamento, ter um faturamento mais
milionário, por exemplo. A nossa mente não aceita, mas esse grau de acreditar é nós que colocamos. Não existe nada nesse universo que seja maior ou menor para ser concretizado pela nossa mente subconsciente. Às vezes nós que demoramos porque nós acreditamos que demora mais tempo, mas isso não é uma realidade. E por que que eu digo que não é uma realidade? Às vezes uma pessoa quer uma casa, ele não tem um dinheiro para dar uma entrada nessa casa. Às vezes ele não tem dinheiro para alugar um apartamento, talvez ele quer uma casa, ele tem uma casa e quer um apartamento, e ele julga que o apartamento é muito mais caro, mas de repente ele pode receber isso como presente, ele faz alguma coisa que seja muito grandioso na vida de alguém e por gratidão essa pessoa oferece um presente. Dr. Joseph Murphy vai citar várias e várias histórias reais que aconteceram de pessoas orientar ali às vezes um filho, ou salvar o filho de um pai que tinha ali muitas riquezas no sentido de dinheiro, cifrão, e a pessoa ser, o pai dessa criança ser tão grato que ele oferecer-lhe um presente que seja uma casa, uma viagem, um curso, né? Ele cita muito, em alguns momentos ele vai dizer que isso é tão possível como você ganhar uma bala de uma pessoa amiga, um bombom, ou você construir um castelo. Mas isso é a nossa acreditar, a nossa crença que determina. As condições para Deus é a mesma. Para Ele não tem diferença, mas nós acreditamos que há essa diferença. Então ele diz, em outras ocasiões, porém ele talvez precisa de dias, ou de meses, ou de um tempo mais, não temos como saber que recurso ele mobilizará. Gente, por que que ele cita essa informação? Como que eu entendo isso daqui? Como eu vivenciei isso na minha vida? Como, por exemplo, às vezes nós acreditamos que a melhor maneira, que a mais fácil de nós ganhar dinheiro, não é nem a melhor, deixa eu corrigir essa ideia. A maneira mais fácil de nós ganharmos dinheiro, às vezes nós acreditamos que é através do nosso trabalho. Então, é ali que a energia, que Deus vai utilizar esses canais. Se nós acreditarmos que seja um jogo da loteria, que seja um prêmio, vai ser ali que essa energia ela vai utilizar esses meios. É aonde nós acreditamos, é a lei da fé. Jesus disse, se crê, tudo será possível. Então, na nossa mente tem ali um canal mais aberto que se eu trabalhar, eu vou conseguir ter dinheiro. Então, é aonde as pessoas conseguem, às vezes, comprar uma casa através do trabalho, uma promoção no trabalho. Mas não significa que é dessa maneira. Se nós ficarmos abertos, se nós colocar na nossa mente que dinheiro vem de todos os lugares, de todos os canais, de todas as formas, o dinheiro tem que vir desses canais. Nós precisamos compreender. Por isso que ele diz que nós nunca sabemos, né, que não tem como saber que recurso ele mobilizará. Como que nós sabemos disso? Quando você entender quais as crenças que você tem. Se você tem uma crença que trabalhar é a maneira de ter dinheiro, você vai ter dinheiro só trabalhando. Se você entender que você tem possibilidades, né, que existem infinitas possibilidades de gastar dinheiro, de ganhar dinheiro, de ser presenteado com dinheiro, esses canais vai ser o recurso que ele mobilizará. Essa é uma lei. Independente se nós entendemos ou não, isso é uma lei. O subtítulo é as diferenças entre o consciente e o subconsciente. Aqui ele vai entrar dizendo sobre as diferenças. Qual a diferença da mente consciente e qual a diferença da mente subconsciente? Você precisa lembrar que
consciente e subconsciente não são duas mentes. Ele está reforçando isso em várias e vários pontos do livro. Por isso que eu estou sempre dando uma ênfase. Não temos duas mentes. Nós temos uma única mente com funções diferentes. A mente consciente é a racionalizadora. A mente consciente é a raciocinadora, aquele aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seu livro, sua casa, seu companheiro na vida. Todas as decisões são controladas pela mente consciente. Nós escolhemos o que nós queremos viver na vida. Nós escolhemos um móvel, nós escolhemos a cidade que nós queremos morar, nós escolhemos um curso. Às vezes não gostamos daquele curso, nós escolhemos outro. E nós tomamos essas decisões, né? Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente. E a mente subconsciente dirige funções vitais da digestão, circulação, respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. Então, a nossa mente subconsciente, ele está dizendo, né, que ela é responsável pelas funções vitais. Nós não precisamos mandar para nossa mente assim, faz o coração bater, faz eu respirar. Isso já é uma responsabilidade dessa mente subconsciente. O subconsciente, o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita, não submete as coisas ao crivo do raciocínio. Como a mente consciente nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, boas ou más. Ele está reforçando essa ideia desde o capítulo 1 e ele vai continuar reforçando essa ideia para que nós compreendamos que ela não discute, ela não discrimina, ela apenas aceita. E ela faz o quê? Se nós colocarmos semente nesse solo que é muito fértil, ela vai ter que crescer pela lei do crescimento. Se você colocou, ela tende a crescer. É como camada de solos que aceita todos os tipos de semente, boas ou más. Os pensamentos são ativos, são a semente. Os pensamentos negativos, destrutivos, continuam a agir negativamente na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles vão emergir e tomarão forma como experiências externas correspondente ao seu conteúdo. Amados, não tem essa de nós falar que nós temos bons pensamentos, que nós temos atitudes, que nós temos pensamentos positivos, sendo que a nossa experiência não está sendo congruente com os nossos pensamentos. Por isso que Jesus afirma, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Se nós plantamos essa semente, elas vão crescer. Por isso que ele diz que o que nós temos no coração é visto do lado de fora, porque o nosso coração, a nossa mente subconsciente, ela reproduz no mundo externo o que nós somos internos. Se nós temos pensamentos, palavras e ações que sejam congruentes com o que nós estamos falando, os resultados têm que ser de acordo. Por isso que fica muito mais fácil nós conhecermos qualquer tipo de indivíduos. Se nós conversarmos com ele,
pouco tempo a gente consegue perceber o que está plantado nesse solo, nessa mente dele. Ele vai soltar de alguma maneira como expressão, como ações, como sentimento. Às vezes uma pessoa aparenta muito pacífico, mas quando a gente fala ou faz algo que ele não gosta, ele mostra ali a reação, uma ira, uma raiva, uma expressão que não é condizente com aquilo que ele está dizendo, que é uma pessoa pacífica, que é uma pessoa zen, que é uma pessoa compreensiva. Às vezes, diante de uma situação, às vezes até simples, compreensível, a pessoa não consegue reagir de forma equilibrada. Por isso que Jesus diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Lembra-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiro ou falso. Ela não quer provar nada, ela apenas faz o que tem dela ser feito, trazer, concretizar no nosso mundo, tá bom? Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Amados, muitas pessoas falam que acreditam em determinados assuntos, em determinadas informações, falam que tem fé, falam que acredita em Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa não está tentando acreditar, mas na hora das ações, na hora de um deserto, na hora que ela precisa colocar Deus à prova, isso se torna uma crença falsa. Dr. José Moore falou no capítulo 1 justamente isso. Aquilo que ela aceita como verdade é aquilo que ela vai trabalhar, ela vai manifestar no mundo da forma. Ela não vai conseguir sustentar o que ela está dizendo se na mente dela, se na consciência dela, ela acredita naquilo como verdade. Talvez essa pessoa está tentando. E quando eu falo essa pessoa, eu também me incluo nesse processo. Porque às vezes nós estamos estudando algo que parece para nós tão abstrato, porque nós queremos acreditar naquilo que é concreto, naquilo que os nossos olhos estão vendo, mesmo Jesus alertando e alertando, dando para nós ali tantas provas, trazendo tantas promessas, que nós não podemos acreditar na aparência. Ainda assim nós tememos, ainda assim nós temos medo, ainda assim nós queremos se agarrar no que não é verdadeiro, naquilo que muda. Tudo que muda não é verdadeiro. Não significa que não existe uma cadeira, uma mesa, essa câmera que eu estou gravando, ela existe, mas ela não é verdadeira. Hoje ela pode estar aqui, amanhã ela pode não estar mais, pode ser que ela venceu o tempo de uso dela e ela volta ao nada. Então, o que é verdadeiro é aquilo que Jesus disse, que é o reino que está dentro de nós, a nossa consciência de ser. Uma mesa, um computador, um microfone, tudo isso existe, mas não é verdadeiro. Dentro da ciência mental, amados. O que é verdadeiro é aquilo que pendura para sempre. A energia que sustenta esses objetos, elas são verdadeiras. São energias que têm vibrações diferentes. A vibração de um corpo, a vibração da minha mente é diferente de uma vibração de uma mesa.
É diferente da vibração de um animal. A minha vibração de um pensamento construtivo é diferente de um pensamento destrutivo, de medo, de arrogância, de prepotência. Às vezes, até mesmo um pensamento, ele muda em questão de minutos. A vibração, ela muda. Quando a gente diz que essas coisas não é reais, nós não estamos dizendo que elas não existem. Querer questionar isso é de uma ignorância muito grande. As coisas existem por um tempo nesse mundo da forma, mas amanhã elas vão deixar de existir, esse corpo vai deixar de existir. A minha consciência, a minha aliança com Deus, ela é eterna. Então, nesse capítulo 2, que é como a nossa mente funciona, Dr. José P. Murphy está deixando para nós as próprias informações que ele colocou na vida dele, as práticas, que é mais precisa, ou seja, ele transformou informações em forma de livro, em forma de explicações, aquilo que ele colocou na prática, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele experienciou através de aluno, através de discípulos, que ele deixou esse legado tão grandioso e que nós podemos e que nós devemos colocar em prática para que nós temos uma vida em harmonia, uma vida em abundância, uma vida em plena gratidão. Até o nosso próximo encontro. Beijo de luz.